Queridos, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 11. E pode deixá-la aberta, ou acesse o seu aplicativo, né, se você não tem a Bíblia impressa, mas eu tenho no seu celular. Antes de ler a palavra do Senhor, eu só queria dizer que eu tenho lido um livro, que por sinal muito bom, que traz como título Pastores de Coração. Esse livro é de autoria do pastor Fernando Mardegan, pastor da Igreja Metodista em Corbélia, no Paraná. E é um livro que fala de uma forma muito simples, porém profunda, no que diz respeito, apesar do título, né, Pastores de Coração, mas ele não é um livro propriamente, não é um escrito propriamente voltado para o pastoreio de ofício. Na verdade, como cristãos, todos nós devemos ter o ofício de pastor, de pastorear, porque esse sacerdócio ele é universal. Claro, se a gente for olhar a hierarquia da igreja, nós temos, como igreja batista, claro, óbvio, glória a Deus por isso, nós temos o nosso pastor Alain, a quem devemos ser submissos, por quem devemos orar, interceder, ajudar, colaborar, caminhar ao lado. Mas esse livro falou muita coisa e tem falado muita coisa ao meu coração. E eu achei interessante que, em meio a tantas citações que o autor desse livro faz, ele vai dizer que quando nós passamos a ter uma vida mais íntima em comunhão com o Senhor, a gente passa a ter certeza do nosso chamado, para aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. E ele vai dizer também que uma igreja capaz de transformar o mundo, não é uma igreja cheia, repleta de bons membros, mas uma igreja que é capaz de transformar o mundo, é uma igreja cheia de pastores e pastoras de coração. E meditando nesse livro, dentre tantas coisas que eu li, um determinado capítulo desse livro me chamou muita atenção porque fala de construção. E essa construção que o autor fala me levou a pensar, a refletir sobre intimidade com Deus, e ele também fala sobre isso no livro. Porque se formos parar para pensar numa construção, vamos olhar para nós mesmos. Quando eu citar construção nessa noite, eu não estou falando de uma obra física. Eu estou falando de mim, eu estou falando de você, porque nós somos uma obra em constante construção, sendo redundante. Nós estamos em constante construção na nossa caminhada cristã. E por atravessar esse processo, se faz necessário, muitas das vezes, certas reformas. E para que se aconteçam certas reformas, muitas das vezes também, se faz necessário demolir algumas coisas antigas, para que as novas sejam erguidas. Bem embasadas, bem fundamentadas. Ninguém constrói uma casa sobre a areia. Ninguém constrói um edifício, ou seja lá que obra for. Tem pedreiros aqui nessa noite que pode falar com mais propriedade do que eu, mas quem trabalha com obra sabe, não se constrói nenhum tipo de edifício, de edificação sobre areia. Se constrói sobre um terreno sólido. Se formos aplicar essa verdade no mundo espiritual, nós somos essa obra, nós somos essa construção, que da mesma forma também não somos aplicados sobre areia, mas sobre a rocha inabalável. Que rocha é essa? Jesus Cristo. Jesus Cristo não é a cabeça da igreja, Ele é o cabeça da igreja. E dentre tantas coisas, como eu dizia, né, que esse livro ministrou e tem ministrado ao meu coração, pastores de coração. Depois você pode pesquisar, se você gostar de ler e tiver interesse de conhecer, do pastor Fernando Mardegan, um excelente livro, uma excelente leitura, que muito tem me acrescentado em particular. E pensando nessa questão de construção, eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, falando de construção, daquilo que temos construído na nossa vida, porém, num contexto diferente, puxando mais para o lado igreja, para o lado cristão. E aí eu inicio com uma pergunta: o que você tem construído na sua vida hoje?
Não falo de bens materiais. Eu falo de uma caminhada com Cristo. O que você tem construído na sua vida hoje? O que você tem construído tem tido a aprovação de Deus? Foi muito disso que Deus trouxe ao meu coração. E pensando na questão da construção, e essa construção nessa noite que eu quero falar com os irmãos me remete à intimidade com Deus. E uma vez que eu sou íntimo de Deus, eu me vejo obrigado a fazer escolhas certas. E uma vez que eu me vejo obrigado a fazer escolhas certas, porque eu sou íntimo de Deus, por consequência eu tenho que saber o que é prioridade na minha vida. E nessa noite também eu quero falar sobre prioridades. E aí, lendo um pouco, o livro trata um pouco disso, eu refletindo também, fui buscar na palavra de Deus, por isso nós vamos falar dentro de Gênesis capítulo 11, apenas, o texto seria até o verso 9, do verso 4 ao 9, mas eu vou ler apenas até o verso 6. Gênesis capítulo 11, do verso 4 ao verso 6. Falando de construção nessa noite, eu quero falar, não está projetado aqui, né? Eu quero falar sobre Babel, a Torre de Babel, e sobre o altar em Betel. Esse é o tema da palavra que veio ao meu coração para trazer para os irmãos nessa noite. Mas vamos ao texto, Gênesis capítulo 11, a partir do verso 4, a palavra diz assim: E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer, palavra de Deus. Por falar em construção e por falar em intimidade, a gente sabe, a Bíblia vai nos ensinar isso de Gênesis, Apocalipse, não existe nada mais importante na nossa vida do que amarmos a Deus. Acredito aqui que ninguém tenha dúvida disso. E o que vem a ser amar a Deus? Amar a Deus é buscar estar com Ele, passar tempo com Ele, não gastar tempo com Ele, mas investir tempo com Ele, diariamente. E aí, queridos, dentro dessa realidade, porque isso também é uma escolha, amar a Deus é uma escolha. Amar a Deus deve ser uma prioridade na minha vida. E a prioridade de escolher amar ao Senhor, acima de todas as coisas, vai fazer com que eu construa algo dentro de mim. A gente vai falar sobre isso. Porém, não é difícil, queridos, amar a Deus. Mas também não é possível amar a Deus da maneira como Ele deseja, da maneira como Ele deve ser amado, sem que haja em nós, sem que haja em mim, sem que haja em você a ação do Espírito Santo de Deus, porque é a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida que vai fazer com que nós venhamos à consciência de que nós somos dependentes e precisamos da presença do Senhor nas nossas vidas a todo momento. Se você for lá no livro do evangelista João, capítulo 17, você vai se deparar do momento em que Jesus ora pelos seus discípulos. E Jesus, ao orar ao Pai pelos seus discípulos, Jesus pede ao Pai que desse do seu amor àqueles discípulos, para que eles então pudessem amar o Pai da maneira como o Pai deveria ser amado, através da pessoa de quem? De Cristo. E quando eu paro para pensar nesse amor de Deus, o amor que eu devo a Ele, eu lembro dos meus filhos, né? Atualmente meus filhos são pequenos, agora eu tenho um casal. Quem sabe eu consigo apanhar o pastor Alain. Meus filhos são pequenos, né, Gabriel? Meus filhos são pequenos. O Davi com apenas 1 mês e meio de idade, a Esté semana passada fez 7 anos. E pensando nesse amor de Deus, eu fiquei pensando neles. No Dia dos Pais, por exemplo, o presente que eu ganho, no momento é da Esté somente, né? No Dia dos Pais, o presente que eu ganho, que a Esté me dá, é com o meu próprio dinheiro. Sou eu que dou dinheiro para ela comprar um presente que ela mesma vai me dar, ou seja, sou eu que pago. Eu dou a eles o que eles irão me dar.
Eu dou a eles o que eles irão me dar. Eu sei que não é o melhor exemplo, queridos, a aplicar nessa noite, nesse momento, mas é dessa forma que Deus faz conosco. Deus nos dá o amor suficiente para que a gente possa amá-lo. É uma via de mão dupla. Não tem como querer caminhar nessa estrada vivendo um monólogo, onde só um fala. Não tem como querer caminhar nessa estrada dizendo ser cristão, querendo apenas receber e não tendo nada para dar. Não estou falando de princípio de barganha, porque Deus não trabalha dessa forma. Eu estou falando de princípio de prioridade, estou falando de princípio de escolha. Eu estou falando de princípio de edificação em Cristo. E dentro dessa dinâmica do amor, eu quero tratar com os irmãos essa noite, como eu já disse, da questão da intimidade, usando o exemplo de duas edificações que nós encontramos na Bíblia. A Torre de Babel e o altar em Betel. Ambos descritos em Gênesis. O texto que nós lemos aqui, Gênesis capítulo 11, a partir do verso 4, como eu disse, irmãos, vai até o verso 9, mas eu parei no verso 6. Depois os irmãos podem conferir em casa, se assim acharem necessário. O texto que nós lemos, ele relata a história de quê? Da Torre de Babel. Essa torre havia sido construída pela motivação de um grupo liderado por um homem esse poderoso, homem esse chamado Nimrod. Olha o que diz aí no verso 8 do capítulo 10. Só voltar aí. Olha o que diz em relação a Nimrod a palavra de Deus. Gênesis capítulo 10, verso 8. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Então a Bíblia me mostra que Nimrod foi um homem poderoso na terra. E o seu reinado começa onde? Em Babel. Babel, que era a antiga capital da Babilônia. A Babilônia, enquanto igreja, nós sabemos muito bem o significado dela para nós. O que significa Babilônia? Babilônia é o símbolo de quê? Do anticristo. O que significa Babilônia? Babilônia é o símbolo da falsa igreja. Literalmente, irmãos, Babel significa confundir. Babel era lugar da confusão. Babel era lugar onde a subida se tornava em caída. Babel era lugar onde a comunhão tinha um propósito egoísta e ganancioso, onde a glória a todo momento era voltada para os homens e não para Deus. Babel era um lugar de promiscuidade. A essência de Babel era essa, uma essência totalmente contrária à vontade de Deus para a criação humana. E a gente pode até afirmar, queridos, primeiro que não tem como negar isso. Babel foi um projeto ousado, não tem como negar. Babel foi um projeto ousado, que de certa forma mostrou o potencial da criação, quando esta mesma criação buscou se unir num propósito esse que foi egoísta. E esse propósito que foi egoísta, pasmem, chama a atenção de Deus. Primeiro que era um propósito egoísta antropocêntrico. O que significa isso? Era um propósito egoísta onde o centro da atenção era o homem. Deus não tinha lugar em Babel. O que tinha lugar em Babel era o egoísmo do homem. Eram as escolhas erradas do homem, eram as práticas erradas do homem, eram as faltas de prioridade do homem, ou prioridade naquilo que não era de Deus, que não tinha ligação com o céu. No entanto, queridos, esse mesmo projeto, mesmo sendo um projeto diabólico, eu posso dizer assim, mesmo sendo um projeto diabólico, esse projeto chama a atenção de Deus. Como assim, Rodrigo? Se você se atentar dentro do verso 5 do capítulo 11, verso esse que nós lemos, vou ler de novo, versículo 5 do capítulo 11. Você vai perceber que esse projeto chama a atenção de Deus. Olha o que diz o verso 5. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus desce para ver o que estava acontecendo, queridos. Babel não era um projeto baseado no reino de Deus. O propósito ali, como eu disse, era um propósito egoísta. Deus não desceu para visitar aquele projeto, Deus não desceu para visitar Babel porque era algo bom, mas por causa da astúcia e da motivação maligna do homem. E aí fica uma pergunta para nós nessa noite, pergunta essa que eu vou repetir: o que você tem construído na sua vida hoje?
Será que em algum momento nós temos dado espaço para que tantas, eu vou assassinar o português, para que tantas Babéis se levantem na nossa vida? O que nós temos construído hoje na nossa vida? Eu sempre costumo dizer que as nossas escolhas, elas sempre vão determinar quais são as nossas prioridades. Infelizmente, no tempo de hoje, o tempo que se chama hoje, né, como diz o escritor aos Hebreus, vai nos provar, isso é uma triste constatação, o tempo que se chama hoje nos mostra que ainda existem muitas pessoas que têm priorizado, o que é pior ainda, que têm priorizado construir Babel em suas vidas. Isso atrai maldição. E aí, queridos, olhando para a atitude que Deus teve com esse povo, olhando para a atitude que a palavra de Deus vai nos ministrar nessa noite, eu tenho que aprender algo. Eu tenho que ter uma certeza no meu coração. O que você deve estar construindo hoje na sua vida, o que você está construindo hoje na sua vida, deve ser totalmente diferente daquilo que foi construído em Babel. Primeiro, o que você está construindo hoje tem chamado a atenção de Deus? É uma pergunta para a gente refletir. Sua vida devocional, isso eu falo para mim em primeiro lugar. A sua vida devocional tem chamado a atenção de Deus? Não porque você tem investido horas numa oração, não porque você de repente lê muito a palavra de Deus, não de repente também porque a sua oração possa ser uma oração de palavras eloquentes, mas a sua atitude diária diante de Deus tem chamado a atenção do Senhor? Seu ministério, o que significa ministério? Serviço. Você tem trabalhado na obra do Senhor? Ministério significa serviço. Muitos confundem com ser visto. Eu estou aqui em cima, eu quero holofote para mim. Eu toco bem, eu quero holofote para mim. Eu canto bem, eu quero holofote para mim. Eu prego bem, eu quero holofote para mim. O seu ministério tem chamado a atenção de Deus? Sua célula, sua família, tem chamado a atenção do Senhor? É o seu melhor? É o meu melhor? Eu tenho dado o meu melhor para o Senhor? Queridos, é tudo isso que Deus trouxe ao meu coração como reflexão. Para mim, em primeiro lugar, e eu estou compartilhando com os irmãos essa noite. Sabe por que tudo isso? Porque Babel, queridos, é lugar de egoísmo. E de uma sociedade totalmente dispersa da presença de Deus. Esse lugar na palavra de Deus vai nos mostrar isso. Em Babel não há renúncia. Quem vive em Babel não consegue renunciar, principalmente às coisas da carne. Mas existe sim muita astúcia. Ah, tem muita gente esperta em Babel. E na sua vida? Em Babel não tem consagração, mas tem exaltação do ego, o egocentrismo, que tem levado muitas pessoas para o inferno. E na sua vida? Em Babel não existe, não há, nunca houve, nunca haverá, não tem como ter intimidade com Deus. Em Babel só há prazer. E nós vamos falar de prazer aqui dentro da mensagem. Porém, um prazer dentro da aliança, não um prazer gerado em Babel. Nós vamos falar sobre isso. Babel, queridos, é o exemplo também de pessoas que só querem atrair a bênção para consigo mesmo. É aquele tipo de pessoa que só quer viver o benefício, só desejam ser abençoadas por Deus. São aquelas pessoas que só desejam ter os seus problemas resolvidos. Rodrigo, você está falando que isso é errado, então eu não posso orar pedindo a Deus. Não é nada disso que eu estou dizendo, eu estou falando de egoísmo. Quando você não consegue enxergar a dificuldade do seu irmão. Mas quando você olha para você mesmo. E é impossível, queridos, morar em Babel, e ao mesmo tempo, é impossível, além de morar, é impossível permitir que Babel construa, e em meio a essa construção dizer que eu tenho uma vida de comunhão, de devocional com Deus. Mentira, não tem como. A palavra de Deus vai nos dizer que não apenas o nosso falar, mas o nosso proceder, ele tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência de quem? De Deus? É maligna. Então, no que diz respeito a um relacionamento devocional com Deus, em Babel isso não existe.
Em uma vida de pecado, de promiscuidade, isso não tem como. É necessário renunciar, só que em Babel não existe renúncia, eu acabei de dizer. Porém, o relacionamento devocional de quem constrói o Babel nunca foi, nunca será e não é por intimidade, mas é pelo prazer. Qual é a diferença? O prazer, queridos, dentro da aliança com Deus, se chama intimidade. É a mesma lógica do casamento. Quem é casado que levanta a mão? Amém, glória a Deus. O prazer dentro da aliança com Deus se chama intimidade. É a mesma lógica do casamento. O prazer dentro do casamento, o prazer entre o casal é uma bênção de Deus para nós. Enquanto que o prazer fora da aliança se torna o quê? E traz o quê para nós? Maldição. O prazer dentro da intimidade, o prazer dentro da aliança, gera em nós, traz para nós intimidade, com Deus em primeiro lugar. Porém, enquanto que esse mesmo prazer fora da aliança traz para nós maldição, isso se chama prostituição, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que ensina isso. Então, quando nós estamos construindo Babel, nós nos tornamos tudo isso de ruim que eu estou falando até agora. Nós nos tornamos prostitutos, adúlteros, adúlteras para com o Senhor, nos tornamos pessoas egoístas, nos tornamos pessoas antropocêntricas, pessoas que não buscam colocar Deus no centro da sua vida, como razão principal da sua vida, como razão do seu pensamento, do seu proceder, do seu trabalho, da sua família, do seu testemunho diário. Quem vive em Babel tem uma vida dupla. E aí, a palavra de Deus vai me mostrar que quando estamos construindo Babel, os propósitos passam a ser egoístas, e só estamos pensando e só passamos a pensar, queridos, num prazer que não traz responsabilidade. Porém, quando nós temos intimidade com Deus, vivemos o prazer, porém gozando da responsabilidade em Deus. É diferente. Não existe prazer fora da presença de Deus. O prazer que o mundo prega que existe fora da presença de Deus tem outro nome, promiscuidade. E é isso que acontecia em Babel. Babel era fortalecida por essa cultura. Se você parar para analisar, em Babel não existe nenhum altar. O que existe em Babel é a arrogância de uma torre. Mas se você parar para olhar a estrutura física de uma torre, você vai perceber, e isso é notório, que a torre, ela sobressai ao altar, em tamanho, em estrutura de construção. A torre é visivelmente maior do que um altar. A sua aparência é melhor do que um altar. Porém, queridos, a torre nunca irá substituir a essência e nem a eficácia do altar de Deus na sua vida. Então, o que você está construindo hoje? Aquele povo construiu essa torre com um propósito egoísta, de tocar os céus, de serem conhecidos de todas as nações. Nossa, olha o que eles construíram. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Não adianta construirmos torres para ir ao céu. Nós precisamos construir altares para atrair a presença do céu até nós. E esse altar ele tem que começar a ser construído dentro do meu coração, dentro do seu coração, na minha vida e na sua vida. E quando esse altar começa a ser construído, é uma transformação que começa de dentro para fora. É o que eu, Rodrigo, conheço como avivamento. Avivamento para mim é isso. Avivamento para mim não é festa, não é show, gospel, não é nada disso, estádios cheios. Avivamento é quando existe uma verdadeira conversão, mudança de vida, algo que vem de dentro para fora. Então não adianta a gente querer construir torres para tocar o céu, a gente precisa construir altares de adoração dentro de nós para atrair o céu, a presença de Deus para a nossa vida. É assim que a coisa funciona. Lembra do povo de Israel que passou 400 anos no deserto, no Egito, como escravo? Muito tempo, não é? 400 anos é muito tempo. Não são 400 minutos, não são 400 dias, 400 anos, 4 décadas. Aquele povo cativo, preso, aprisionado no Egito. Muito tempo. Aí eu te pergunto, no Egito existia altar? No Egito não existia altar. Aquele povo perdeu a comunhão com o Senhor.
Mas o que que faz Deus ouvir o clamor daquele povo e levantar um homem para resgatar aquela nação? Primeiro, a promessa do Senhor, porque a palavra do Senhor não falha, e ela não volta vazia. Deus, tempos atrás, pela boca de tantos homens, havia feito essa promessa. E Deus também ouve o clamor daquele povo. 400 anos, irmãos. E esse tempo que o povo de Israel passou no Egito, como escravo, sem ter um altar, inclusive dentro deles, quem dirá físico, ou quem dirá físico, quem dirá dentro deles, um povo que passou 400 anos sem ter um altar para adorar ao Senhor, eu aprendo algo com isso. Não é por falta de tempo que nós não construímos altares nas nossas vidas nos dias de hoje, é por falta de prioridade. É porque o homem hoje em dia tem priorizado coisas erradas. O homem hoje em dia tem priorizado coisas que estão em detrimento com a palavra de Deus, e isso tem trago maldição para muitas famílias, isso tem trago maldição para muitas pessoas. Irmãos, você pode viver 1000 anos, mas se não for uma prioridade para você, você nunca vai conseguir construir um altar de adoração na sua vida. E essa passagem da Torre de Babel me ensina isso. Só que tudo que caminha por esse lado tende ao fracasso. Com Babel não foi diferente. Babel caiu. Esse local foi destruído. Babel foi destruída por Deus. Tudo aquilo que nós construímos na nossa vida, que não tem contato com o céu, o final é a ruína. E isso aconteceu com Babel. Babel se tornou um edifício de vergonha, Babel se tornou um edifício de conflito e também de fracasso. Agora, Betel não. Aí a gente entra na segunda parte da mensagem. Betel é diferente. Betel é outro lugar. Betel é menor que Babel, é verdade. Betel é menos aparente, talvez, não sei. Betel não chama tanta atenção das pessoas. Na verdade, Betel espanta algumas pessoas, porque para estar em Betel se faz necessário viver renúncia. Coisa que Babel não prega, não exige. Betel sim. E quando eu paro para falar de Betel, casa de Deus, quando eu paro para falar de Betel, altar de adoração, queridos, isso daqui não é altar não. Um domingo aqui, já tem um certo tempo, eu ouvi o pastor Alan, não me lembro da mensagem, mas ele falou, ele chegou a citar sobre isso, que isso aqui não é altar, isso aqui é palco. Altar é aquilo que ninguém vê, mas que está dentro do seu coração e que faz toda a diferença, e que atrai a presença de Deus para a sua vida. Isso aqui é um palco. Altar é aquilo que está em nós, que é construído mediante uma intimidade que nós buscamos com Deus. Intimidade essa que esse povo não quis ter. Esse povo que foi liderado por um homem que, segundo a própria palavra de Deus, era um homem poderoso na terra. Teve tudo para fazer toda a diferença. Mas as prioridades dele não eram para agradar a Deus. E quando eu falo em Betel, quando eu paro para ler, estudar sobre Betel, é impossível não falar de Abrão. Abrão, na Bíblia, foi o primeiro homem a consagrar este lugar e usá-lo como lugar de adoração na sua vida, oferecendo ali não apenas holocaustos, mas oferecendo ali a sua própria vida a Deus. Se a gente parar para estudar a história de Abrão, você vai perceber que Abrão sai de Betel, onde ele invoca a presença de Deus, e vai para onde? Egito. O que significa o Egito na Bíblia? O Egito na Bíblia é sinônimo de quê? De estar longe de Deus. Egito na Bíblia é sinônimo de quê? Lugar de escravidão. E aí fica uma pergunta, poxa, Abrão estava em Betel, ele sai da Betel, que é da presença de Deus, e vai para o Egito, por que ele não ficou em Betel? Se você for lá em Gênesis capítulo 12, verso 10, um capítulo depois, Gênesis capítulo 12, verso 10, se a gente ler esse versículo, a gente vai entender o que fez Abrão sair do local da presença de Deus e ir para o Egito. Olha o que diz o verso 10, do capítulo 12 de Gênesis. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão aonde? Ao Egito,
para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. A necessidade moveu Abrão do local da bênção, que era Betel, e o levou até o lugar da escravidão, lugar da fome, que era o Egito. Sabe o que eu aprendo com isso também? Que Deus falou ao meu coração, através da leitura desse livro, raciocinando, pensando em algumas coisas, meditando em algumas coisas nessa própria palavra de Deus, na própria história de Abrão que nos ensina isso. Nós não podemos, queridos, em momento nenhum da nossa vida, por mais dificuldades que possamos estar passando, a gente não pode se mover pela necessidade, a gente tem que se mover pelo propósito. Você tem um propósito definido na sua vida, você sabe onde você quer chegar, principalmente diante de Deus, então não se permita se mover-se pela necessidade, mova-se pelo propósito, porque a necessidade quem impõe é o mundo, propósito quem dá é Deus. Quando Deus dá um propósito, Ele dá um propósito acompanhado de uma direção. De Gênesis a Apocalipse, todos os homens e mulheres de Deus que venceram, e todos eles foram vencedores, no plano terrestre ou não, todos eles foram vencedores. Não existe um sequer que não buscou caminhar no propósito, que não tivesse tido uma direção de Deus para caminhar. Eu, como igreja, eu preciso ficar olhando pelos olhos dos outros para saber onde eu devo chegar, o que eu devo fazer enquanto igreja? Não, eu devo buscar a direção de Deus, porque a estratégia que Deus tem para nós é uma, talvez não seja a mesma para o vizinho. Então a gente não deve buscar caminhar, principalmente enquanto igreja, por necessidades, porque o mundo impõe necessidades, mas nós devemos caminhar, queridos, com propósito. Sexta-feira eu citei 2 Coríntios 5, 7, se eu não me engano, palavras do apóstolo Paulo, que ele vai dizer, sexta-feira eu citei na fábrica, fazendo a reflexão, que Paulo ali vai dizer que nós não devemos andar por vista, mas nós devemos andar por quê? Por fé. Porque quem anda por vista, está tendencioso a cair no engano humano. Agora, quem anda por fé tem um propósito, está sendo direcionado por Deus. Então, a história de Abrão me mostra que ao sair do lugar da bênção, que é Betel, e ir até o Egito, algo o fez tomar essa decisão. E esse algo se chama necessidade. Uma segunda questão que fez com que Moisés se movesse foi a fome. Não se mova pela fome, se mova pela visão de Deus. Nós temos uma visão, nós temos uma missão e nós temos uma visão enquanto igreja plantada aqui nesse lugar, nessa comunidade. E o Senhor tem confiado isso daqui a nós. Então nós não devemos abandonar o lugar de adoração de Deus, que é Betel, e permitir Babéis venham a ser construídas nas nossas vidas, fazendo assim então que a gente se afaste daquilo que Deus tem preparado para nós. Abraão permitiu, queridos, que em determinado momento as necessidades conduzissem o seu coração, fizessem com que ele tomasse decisões. Quando eu leio também esse relato de Abraão, quando ele sai do lugar da bênção e vai para o lugar da escravidão, eu me lembro também, não tem como não se lembrar daquela parábola que Jesus prega, a respeito daquele jovem que sai de casa, pede parte das riquezas, dos bens materiais do pai e sai errante pelo mundo. Nós conhecemos muito bem essa parábola, a parábola do filho pródigo. Também eu pergunto, por que esse jovem saiu da sua casa, se o seu pai era um pai amoroso? Aquele jovem estava em casa, aquele jovem estava na Betel, aquele jovem estava na presença do pai, que era um pai amoroso, mas ele faz a escolha errada. Ele erra duas vezes. Primeiro, que ao exigir do pai, que o pai o desse a parte da herança, ele comete um primeiro erro cultural naquela época, ele estava desejando a morte do pai. O segundo erro é que ele negligencia a amorosidade que estava sobre a vida dele, na figura do pai, e ele sai errante pelo mundo. Com esses dois erros de Abrão e desse jovem filho pródigo, a gente pode aplicar na nossa realidade de hoje. A atitude desses dois, muitas das vezes, são atitudes de pessoas que estão muitas das vezes na igreja. São aquelas pessoas que se dizem cristãs, mas não têm intimidade com Deus. Não têm uma intimidade o suficiente ao ponto de fazê-los entender que eles não precisam se mover pela necessidade, mas que eles precisam se mover pelo propósito de Deus, que eles não precisam se mover pela fome, mas que eles precisam se mover pela visão que é dada por Deus.
Mas mesmo sabendo de tudo isso, existem aqueles e aquelas que insistem em andar por caminhos que não são os caminhos do Senhor. E aí aquilo que eu falei lá atrás, é prioridade errada, é escolha errada. E tudo que nós escolhemos enquanto prioridade e escolha que não está ligado ao propósito do céu tende ao fracasso, como aconteceu com Babel. Porém, o que acontece com esses dois? Abrão e o jovem, eles acabam retornando. Abrão havia saído do Egito, saiu do lugar da presença, movido por quê? Por uma necessidade. As coisas para Abrão não se resolveram, muito pelo contrário, pioraram. E após uma temporada ruim, o que acontece? Abrão volta para onde? Para Betel. Chegando em Betel, surge um problema, talvez um pouco maior. Surge um conflito entre os pastores de Abrão e os pastores do rebanho do seu sobrinho Ló. Mas espera aí. Abrão não tinha voltado para Betel? Betel não é lugar da bênção? Por que ao voltar para o lugar da bênção, Abrão se depara com um problema a ser resolvido? Queridos, muitos interpretam, e esse é o grande problema de muitas pessoas, e infelizmente essa é uma triste constatação. Esse é um dos grandes fatores, para não dizer o maior, que faz com que muitas pessoas abandonem a fé, abandonem a igreja. Ah, o Jansen não me dá bom dia, não me dá boa tarde, eu estou magoado com ele, eu não volto mais na igreja. Essa daqui é uma das causas fontes. O que acontece? Muitos interpretam o lugar da presença de Deus como sendo o lugar da ausência de problemas. Não se engane, sabe por quê? Porque Betel, casa de Deus, também é lugar de confronto. Porque onde não há confronto, não há possibilidade de ocorrer mudança. E quando eu não me permito ser confrontado pela palavra, que é a verdade, João 8,32, conhecereis quem? A verdade, e a verdade vos aprisionará. É isso que diz a palavra de Deus, não é? Conhecereis a mentira vos libertará. Não é isso? Conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é quem? Cristo. Tanto é que no verso 36, se verdadeiramente, sereis livres. Então, quando o homem não se permite ser confrontado pela verdade que liberta, ele tende ao fracasso, como aconteceu com Babel. E aí, mora o erro de muitas pessoas, que as pessoas acham que aqui não há conflito, que aqui não há problema. Só que Abrão, a partir do momento que volta para Betel, ele precisa tomar uma decisão que ele não havia tomado tempos atrás. E como eu disse, existe um conflito entre os pastores dele e os pastores do seu sobrinho Ló. Não tem como os dois andarem juntos, tamanha riqueza que os dois adquiriram. A Bíblia nos fala isso. E aí Abrão então toma uma decisão. Abrão sugere para Ló, escolhe o lado para que você quer ir. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Ló escolhe o caminho mais difícil, não é? Ló não tinha intimidade com Deus. Quem não tem intimidade com Deus, querido, escolhe atalhos. Ló escolhe o caminho mais fácil. Ló escolhe o terreno mais plano. Enquanto que Abrão agora está no centro da vontade do Senhor, porque ele voltou para Betel e se vê diante de uma decisão, ou seja, ele voltou para Betel e está sendo confrontado. Ele precisa tomar uma decisão. Ló escolheu o mais fácil, onde haveria pouca renúncia. Ele vai para o caminho contrário do seu tio Abrão. Ló escolhe o caminho que seria mais fácil caminhar. Porém, Abrão fica com a região mais difícil. Abrão permanece na presença de Deus. Abrão permanece no lugar da intimidade. Abrão permanece no lugar da adoração, onde ele ergue, inclusive, um altar, literalmente, para a adoração. E aí uma pergunta que o Senhor trouxe ao meu coração como reflexão. Qual caminho, Rodrigo, você tem escolhido e trilhado hoje em dia? Temos escolhido caminhos de Babel ou temos escolhido caminhos de Betel? Eu disse lá atrás que Babel não exige renúncia. Betel sim é local de renúncia. E é a sua renúncia, irmãos, irmão e irmã, é a sua renúncia, é a minha renúncia, que vai produzir em mim, que vai produzir em você as bênçãos de Deus. Essa é uma verdade que todos nós sabemos.
Todos nós pregamos, mas muito pouco de nós vivemos. A verdade é que a gente quase sempre não está preparado para renunciar. A gente muitas das vezes é egoísta. E com a história de Abrão, com a história dessas duas edificações que a Bíblia coloca para mim como exemplo, eu aprendo que eu preciso renunciar. Quando escolhemos andar com Deus, nós escolhemos edificar Betel e não Babel. Porque uma vez que estamos em Betel, o Senhor luta as nossas batalhas. Assim aconteceu com Abrão. Mas eu falei de Abrão e o filho pródigo. O filho pródigo também retorna para sua casa. A casa que aquele jovem vai construir fora da presença do pai também cai. E agora é hora de voltar para a casa do pai. E diz a palavra de Deus, está lá em Lucas 15, verso 17, que ele caiu em si. Eu acho maravilhoso esse versículo na leitura de Lucas. Que diz que quando ele percebe a burrada que ele fez, ele cai em si. E algo faz com que ele retorne. Esse algo tem faltado na vida de muitas pessoas. Esse algo se chama arrependimento. Não tem como viver na Betel de Deus, viver o melhor de Deus, se eu não reconhecer onde eu preciso mudar, me transformar, e não buscar viver o princípio do arrependimento. Se você deseja edificar na sua vida Betel e não Babel, cultive o arrependimento. Se você pretende viver Betel na sua vida e não Babel, cultive um coração quebrantado. Reconheça quem você é diante de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque Betel é o lugar da visão de Deus. Betel é o lugar da provisão de Deus. E é somente na visão, na provisão, na presença de Deus que nós vamos crescer e multiplicar, principalmente enquanto igreja. E eu louvo a Deus que essa igreja tem crescido e tem multiplicado, principalmente por meio das células. Glória a Deus por isso. Irmãos, caminhando para encerrar, Gênesis capítulo 28, se você for na palavra de Deus, Gênesis capítulo 28, você vai se deparar com a história de um grande homem que também viveu esses princípios de escolha, de intimidade, de renúncia diante de Deus. Esse homem se chama Jacó. Jacó viveu uma das maiores experiências da sua vida. Diz a palavra de Deus que Jacó dorme com a sua cabeça recostada sobre uma pedra, e que ao dormir ele tem uma visão divina. Que visão é essa? Ele vê uma escada saindo da terra tocando ao alto dos céus. Não é como Babel, que tentou alcançar o céu e não conseguiu. Porque quando nós temos um altar de adoração dentro de nós, nós passamos também a ter o céu dentro de nós. Isso aconteceu com Jacó. A partir do momento que Jacó reconheceu os seus erros e permitiu que Deus trabalhasse a mudança, a transformação na vida dele, Jacó precisou renunciar a muita coisa. Jacó, de repente, precisou demolir muitas Babéis que haviam sido edificadas na vida dele. Qual Babel precisa ser destruída na sua vida hoje? O que talvez te impede, você que está aqui, você que está nos assistindo em casa, o que tem te impedido hoje de viver o melhor de Deus? O que tem te impedido hoje de apresentar o seu dom na obra do Senhor? Quantas são as pessoas que abandonaram a casa de Deus, a obra de Deus a Ele confiada, porque se permitiram em algum momento da caminhada serem conduzidos pela fome e deixaram de ter visão? Quantas são as pessoas que se afastaram da fé, se afastaram da casa de Deus? Eu estou falando da nossa igreja. Eu estou falando de nós. Falar dos outros é muito fácil. Quantas são as pessoas que têm um dom dado por Deus? Porque dom você não planta igual semente, nasce, colhe, reproduz e morre. O dom quem dá é Deus, quem mata é o homem. Quantas são as pessoas que um dia estiveram aqui, louvando e adorando o Senhor, e hoje estão lá fora? Culpa de quem? Deles próprios. Porque um dia escolheram, tomaram a decisão de caminhar por vista e não por fé. Um dia decidiram caminhos que são caminhos totalmente contrários à vontade
vontade de Deus. Um dia tomaram a decisão nas suas vidas de caminhar por caminhos movidos pela necessidade. E geralmente, pessoas que se permitem caminhar pela necessidade, são pessoas que em algum momento da sua caminhada, assim como Babel, também vão tender ao fracasso, irmãos. Porque são pessoas que em algum momento abandonaram a visão de Deus e passaram a caminhar pela sua própria necessidade. E a própria necessidade do homem vai gerar nele uma fome de um vazio, de um altar vazio, que somente a presença de Jesus pode preencher. Deus tem falado isso ao meu coração, Deus fala isso comigo o tempo todo. Sobre a importância de nós vivermos de fato essa intimidade com Deus. Você é um altar ambulante, queridos. Você é um altar ambulante. Você é um portador da presença de Deus. Você é um peregrino e não mais um andarilho. Um peregrino, ele caminha, mas sabe onde vai chegar. Um andarilho não. Um andarilho caminha sem destino, sem rota, sem um propósito, sem uma visão. O andarilho caminha movido pela necessidade, pela fome, não pela visão, não pelo propósito que é dado por Deus. Não há vida cristã sem tempo com Cristo. Da mesma forma, não tem como viver em Betel, se não buscarmos viver uma intimidade com o Senhor. Lembra de Davi? Porque Davi é chamado como sendo homem segundo o coração de Deus, porque foi um homem que foi gerado no lugar secreto. Que lugar secreto é esse, Rodrigo? Num altar de adoração. E esse altar, ele não é físico. Esse altar está dentro de nós. Quando Davi chega para Saul e diz, Davi não tinha nenhum preparo. Davi não tinha nenhum preparo de guerreiro, de guerra, para batalhar ou lutar qualquer tipo, mas ele vai em nome do Senhor. E ele diz isso para Golias. Você vem em mim com paus e etc e tal, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontas. E o gigante caiu. Só que quando Saul questiona Davi dá um testemunho para Saul, e eu acho essa passagem tremenda, que Davi chega a dizer para Saul, eu matei um urso, eu matei um leão com a força das minhas próprias mãos. Para quê? Para defender as minhas próprias ovelhas. Alguém viu Davi matar o urso? Alguém viu Davi matar um leão? Ninguém viu. Mas Deus sabia, Deus tinha visto, Deus conhecia Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi havia sido gerado no lugar secreto. E Davi enfrenta Golias, mesmo não tendo nenhum tipo de treinamento de guerra. Ele vai enfrentar Golias no público, aquilo que ele já havia vencido no privado, e esse privado é o mundo espiritual, queridos. Esse privado é o local de adoração que tem que existir dentro de nós. Esse local privado é esse mesmo local oculto, onde Deus nos gera, onde Deus nos faz, vencedores e vencedoras no nome de Jesus. As vitórias de Davi no público só aconteceram porque os reflexos dessas mesmas vitórias primeiro aconteceram no privado, na presença de Deus, na intimidade com Deus. A sua força, querido, vem do lugar secreto, do lugar de adoração. A sua força vem do lugar secreto, a sua força vem do lugar de adoração. Cuidado com Babel. Principalmente nesse tempo que temos vivido hoje, cuidado com Babel. Preze pelo seu testemunho, preze pela sua vida cristã, preze por aquilo que um dia Deus a você confiou. Palavra de Deus para a sua vida. Não seja um adúltero, não seja uma adúltera. Não seja um prostituto, não seja uma prostituta. Porque se Jesus é o noivo, e nós enquanto igreja somos considerados a noiva, ora, se descumprimos a vontade do Senhor, por consequência está acontecendo o que nesse relacionamento? Uma traição.
Então não seja um adúltero, não seja uma adúltera. Como está o seu lar hoje? Como está a sua família hoje? Porque a prostituição começa dentro da nossa própria casa. Cuidado com Betel. As Betéis da vida são artimanhas que o diabo tem levantado e tem arrastado muita gente, irmãos. As Betéis da vida têm enterrado sonhos, muitos sonhos. As Babéis da vida, perdão. Mas a Betel de Deus é a que tem o poder de restaurar tudo isso. Então tome muito cuidado com Betel, porque a sua força vem do lugar secreto, a sua força vem do lugar de adoração, a sua força vem do altar que você edificou dentro de você, a sua força vem de um local onde Jesus habita dentro de você. O Senhor não habita em templos feitos por mãos de homem, diz a palavra do Senhor. Isso são palavras do próprio Mestre. Mas o Senhor habita dentro de você, então cuidado. Cuidado com as Babéis que têm surgido em meio à caminhada. Preze pela Betel do Senhor na sua vida. Você sempre terá duas opções. Você sempre terá duas opções na sua vida: construir Babel ou construir Betel. Babel é o que você constrói na aparência, com uma motivação totalmente equivocada. Agora Betel é o que você constrói no interior do seu coração, mas com a motivação correta. Babel é quem se permite mover pela caminhada da vida, sendo direcionado pelas circunstâncias, e a circunstância não leva ninguém a lugar nenhum, muito pelo contrário, deixa a pessoa perdida. Betel são aquelas pessoas que buscam caminhar na visão de Deus, na direção de Deus, tendo um propósito de Deus. As pessoas hoje não precisam de cargos ministeriais. Estou falando da igreja. As pessoas hoje não precisam disso. Eu não preciso disso. As pessoas precisam de um propósito. E elas precisam reconhecer na sua vida qual é o seu propósito. E aí, para encerrar, eu te convido para se levantar. A gente vai estar louvando e adorando o Senhor. Eu queria te pedir que você, se você não conhece a letra dessa canção, que você refletisse nela, mas reflita de verdade. Um verdadeiro cristão, como eu disse, e a palavra de Deus me mostra isso, um verdadeiro cristão tem um altar dentro dele, altar de adoração. Um verdadeiro cristão tem uma Betel, casa de Deus, altar de adoração. E sabe para que serve o altar? Sabe qual é o significado de altar? Muitos têm pregado o altar de forma enganosa, como muitos outros também fazem do mesmo engano para subir montes, para quem tem a prática. Totalmente equivocado. Altar, queridos, é lugar de morte. Altar não é lugar de receber bênçãos. Altar, bênção você vai receber no seu privado com Deus, se você fizer Betel para Ele. Altar é lugar de morte. Altar é lugar de renúncia, porque é no altar que a gente entrega, oh glória. Altar é onde a gente entrega tudo nosso nas mãos de Deus e fala: faça conforme a tua vontade. Jesus, muito mal comparando, Jesus é o verdadeiro altar.
Mas ele se faz altar quando, no seu momento de angústia, momentos antes de ser preso, em sua oração ao Pai, ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Porém, Jesus sabia que ele era o altar. E então ele diz: contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Isso é renúncia. Isso é renúncia. Isso é renúncia. Esteja no altar, pois altar é lugar de morte. Esteja no altar, porque altar é lugar de renúncia. Esteja no altar, porque altar é lugar de confiar. E esteja no altar, porque Deus te fez para que você estivesse no altar. Adore o Senhor.